Alô, ouvinte do Podcast Espírita. O objetivo desse podcast é sempre trazer informação e explicação para que você possa refletir e despertar sempre o seu melhor. Sempre um prazer estar aqui com você. Para você que está aqui pela primeira vez, meu nome é Miésio. Para você que me acompanha há um tempo, eu peço desculpas que o podcast está um pouco atrasado, tem problemas com o micro. Depois todos os vídeos caíram do site. Para quem não sabe, eu construí o site do Instituto Chico Xavier e todos os sons caíram. Eu tive que recolocar todos no ar, que me demorou um bom tempo. Então vamos seguir. Quero agradecer por você que está sempre aqui me ouvindo, sempre me prestigiando. Todos os podcasts estão disponíveis no site www.institutochicoxavier.com, na seção podcast. No podcast 14 falarei sobre ciência versus espiritismo. Então, pessoal, quem me ouve falar sabe da minha fé em Deus, da minha confiança na doutrina espírita, na espiritualidade, nas questões do magnetismo e dos efeitos em nossa vida. Outro dia um pensamento me perseguiu. Como encarar valores da vida após a morte, reencarnação, comunicação com os espíritos, sem as explicações da doutrina espírita? Sem considerar nenhuma religião ou doutrina. De início fiquei muito incomodado, pois acredito totalmente em valores como vida após a morte, imortalidade, reencarnação, comunicação dos espíritos, caridade e magnetismo. Como entender e encarar os valores que acredito sem a base da doutrina e da fé? A racionalidade e a ciência podem me dar alguma ajuda? Pesquisando, achei alguns dados. Universidades americanas, como a Universidade de Harvard e a Universidade da Virgínia, que realiza pesquisa sobre reencarnação, e a Universidade do Arizona, que tem laboratório de pesquisa de vida após a morte, e as 50 maiores faculdades de medicina dos Estados Unidos incluem em seu currículo de graduação e pós-graduação a disciplina Medicina e Espiritualidade. A OMS, Organização Mundial de Saúde, passa a admitir o sistema espiritual na classificação de saúde e qualidade de vida, como observamos no protocolo WHO 100. Que fala sobre aspectos espirituais, religiões e crenças pessoais, na tabela 2. Também o CID-10, Código Internacional de Doenças, item F44.3, estudos de transe e possessão, configura como diagnóstico médico e qualifica o transe patológico, mediunidade, quando o indivíduo não tem controle sobre o fenômeno, ocorrendo de forma involuntária e não desejada. Em 2011, representantes dos principais hospitais espíritas do Brasil tiveram presentes na reunião que firmou a parceria entre a Unispírito, que é a Universidade Internacional de Ciências do Espírito, e a Associação Pro Saúde Mental. O fundador e idealizador do projeto Unispírito, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, promoveu um debate sobre a necessidade de incluir o sistema espiritual no prontuário médico dos hospitais. O médico não pode acreditar em nada que se refere às questões espirituais, mas o paciente tem o direito... Desculpa, não é que o médico não pode, o médico pode não acreditar, ok, pessoal? Vamos começar de novo a frase. O médico pode não acreditar em nada que se refere às questões espirituais, mas o paciente tem o direito de saber que existem pesquisas científicas, por exemplo, sobre os efeitos da prece na saúde e de tantos outros avanços na ciência nesta área. Mas os que estamos nos organizando para realizar não é apenas para que o médico passe a falar de religião, mas principalmente para que possa expor um conhecimento da natureza e dar ao paciente o direito de pedir auxílio espiritual enquanto estiver no hospital. Palavras do Dr. Sérgio Felipe. Arnaldo Coutinho, presidente da Associação Pro Saúde Mental, expressou a importância da reunião, não somente no movimento espírita. Esta reunião é um marco na história da psiquiatria brasileira. Já estamos há um bom tempo tentando organizar ações como esta, e eu entendo que esse trabalho é uma necessidade cada vez maior em nossas casas espíritas e em nossos hospitais. Agora precisamos realizar, explica Coutinho. Esta parceria à disposição dos aqui presentes em participar da formação dos comitês de qualidade da vida, humanização e espiritualidade e promover a ideia do Hospital Espírita como plataforma de saúde pública vai mudar a psiquiatria no Brasil. Nossa proposta é restaurar a essência da psiquiatria, que remete à conexão com o divino. Palavras do Dr. Sérgio. Os hospitais e instituições que estiveram presentes nesse momento, pessoal. Hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, Instituto Fraternal de Laborterapia,
Associação Pro Saúde Mental, Centro de Tratamento Bezerra de Menezes, Hospital Francisca Júlia, CVV, São José dos Campos, Clínica Saião, de Araras, Instituto Pineal Mind, Casa Caibar Shuttle, de Araraquara. Com base nos estudos do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, vamos falar um pouco de glândula pineal. A definição da ciência tradicional é a seguinte: a epífise neural, glândula pineal, ou simplesmente pineal, é uma pequena glândula endócrina localizada logo ao centro do cérebro, entre os dois hemisférios. As pesquisas recentes sobre as funções da glândula pineal e de seu principal produto, o hormônio melatonina, despertam grande interesse público na última década, em função da descoberta do papel da melatonina na regulação do sono, do ritmo biológico, do equilíbrio geral do organismo. Mal de Alzheimer, alterações da memória, disfunção do sistema nervoso, assim como capta estímulos magnéticos e converte-os em neuroquímica. Muitas vezes temos sensações e emoções que não sabemos de onde vêm. Elas são causadas pela pineal. No relato do espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, em 1943, no livro Missionários da Luz, o orientador Alexandre faz algumas considerações. Analisemos a epífise como glândula da vida espiritual do homem. Segregando energias psíquicas, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino, ligado à mente, através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar, comanda as forças subconscientes sobre determinação direta da vontade. As redes nervosas constituem-lhe os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares, e sobre sua direção efetuam-se suprimentos de energia psíquica a todos os armazéns autônomos dos órgãos. O Dr. Sérgio de Oliveira, médico pesquisador do Instituto de Sistemas Biomédicos da Universidade de São Paulo, em seu estudo sobre a pineal, chegou à seguinte conclusão: a pineal é um sensor capaz de ver o mundo espiritual e coligá-la com a estrutura biológica. É uma glândula, portanto, que vive o dualismo espírito-matéria. O cérebro capta o magnetismo externo através da glândula pineal. A ciência médica avança nos estudos acerca do funcionamento da epífise, mas há muito o que pesquisar sobre essa minúscula glândula localizada no centro do encéfalo. Acredito que as visões de EQM, experiência quase mortes, quem acredita é o Dr. Sérgio, ok? Estou falando das palavras dele. Bem como as transformações ocorridas com os experientes que têm a participação direta na glândula pineal, que nas manifestações de EQM têm ascendência sobre o lobo temporal e o sistema límbico. É interessante ressaltar que alguns pesquisadores encontraram sobreviventes de EQM, experiência quase morte, cujos enredos, do outro lado, envolveram uma retrospectiva de vidas passadas. Muitos desses sobreviventes passaram a aceitar a reencarnação como um fato normal da vida. Em torno do quarto ou quinto mês de vida intrauterina, a glândula pineal já apresenta células e tecido de sustentação, alcançando cerca de 2 milímetros de diâmetro. Durante esse período, via de regra, o espírito reencarnante começa a perder a consciência, atingindo rapidamente a total inconsciência. Na pineal é que as expansões energéticas do psicossoma prendem mais profundamente, sendo por isso chamada a glândula da vida espiritual, pelos palingenicistas, reencarnacionistas. À medida que o desenvolvimento da pineal se processa cada vez mais, se acentua a união com as energias espirituais que impulsionam todo o desenvolvimento fetal modelado pelos motrizes perispirituais. As modificações que ocorrem na glândula pineal são observáveis até 2 anos de idade. Daí até 6 ou 7 anos as transformações são muito lentas. A epífise preside os fenômenos nervosos de emotividade como um órgão de elevada expressão no corpo etéreo. A epífise é chamada de a glândula do raciocínio. A máquina do raciocínio, chamada cientificamente de glândula pineal ou epífise, teve várias denominações ao longo do tempo. Há pelo menos 2000 anos foi considerado pelos cientistas místicos com a sede da alma. René Descartes, filósofo místico e fundador da moderna matemática, referiu-se a ela como sendo a sede da alma racional, ou glândula do saber, do conhecer.
Do ponto de vista tradicional, vem sendo considerado como um órgão de percepção da razão. Do ponto de vista científico moderno, é frequentemente chamado de reguladora das reguladoras e glândula das glândulas, pelo seu papel na sensação física de bem-estar. Em Profecias de Nostradamus, encontramos esclarecimentos da importância dessas glândulas nos tempos atuais, considerando a antena mais fina e mais alta de nosso sistema nervoso central. A nossa central elétrica é uma central dirigente do corpo como o capitão de um navio. Ocupa o centro de gravidade da massa cerebral e morfologicamente apresenta-se como um vestígio de algum terceiro olho a surgir remotamente no futuro dos homens. É uma espécie de radar psíquico, chamado também de olho pineal, sexto sentido, corpo pineal. Para os hindus, é o centro de força, para os ocultistas, o olho de Shiva, por ser o responsável pela clarividência, a vidência racional. É realmente o olho pelo qual o homem vê o mundo exterior e o mundo interior, o elo de ligação entre o macrocosmo e o microcosmo. Em fórmula de Pinha, localizado no istmo do mesencéfalo, a máquina do raciocínio chamada de glândula pineal ou epífise cerebral tem função relacionada com a luz, mas não com a luz física, e sim com a luz divina, a energia racional. Em suas pesquisas, Dr. Sérgio verificou que quando há aproximação de um espírito, o corpo libera adrenalina, acelerando o coração, aumentando o fluxo sanguíneo, aumento do fluxo sanguíneo da cabeça e a pressão aumenta. Uma pessoa pode ter problema de pressão, no qual o médico não consegue acertar o remédio, pois em algum tempo está alto demais, em outros tempos normal. Isso sem explicação médica. Isto pode ser no espírito que está rodeando a pessoa. Quando o mesmo se aproxima, a pressão se descontrola. Quando ele se afasta, a pressão volta ao normal. Como o médico vai conseguir controlar os medicamentos com esses fatores? Diabetes também pode ser afetada. Mediunidade, desdobramento, o efeito é diferente. Não é a adrenalina que se modifica, e sim a acetilcolina. E então, o que acontece? A pessoa tem uma diminuição do batimento cardíaco, queda da pressão arterial, aumento dos movimentos do aparelho digestivo, a barriga ronca, faz barulho. As pessoas que têm desdobramento exalam muito mais energia, muito ectoplasma. Normalmente as pessoas se sentem bem perto de uma pessoa com uma boa quantidade de energia, desde que ela se cuide para ter uma energia boa e gostosa. Mas como cuido da minha energia para ser boa e gostosa? Isso vai ser tema de outro podcast, eu já falei bastante de dicas em outros podcasts. O excesso de ectoplasma torna a pessoa muito interativa mentalmente, ela tem muitos pensamentos e às vezes desordenados. Se for sensível, vai sentir o que os outros sentem. Sente até mesmo a psicosfera espiritual que a envolve. Isso pode ser tão difícil que o organismo reage, recolhe energia e a pessoa começa a formar cistos, tumores, miomas, ou então ela tem sangramentos, porque é uma forma de perder essa energia. E a medicina não consegue entender, não consegue achar os motivos do problema. A pessoa pode ter depressão e remédio nenhum vai ajudar. Síndrome do pânico também pode ser causada pelo excesso de ectoplasma. Quando temos um problema, ficamos a pensar, o problema é espiritual ou é orgânico? Kardec, no Livro dos Médiuns, nos diz que mediunidade é biologia. Vamos levar em conta que, no caso acima, diversos fatores devem ser levados em conta, como o grau de mediunidade da pessoa, a sensibilidade da pessoa, os problemas pelos quais a entidade passa, qual é a intenção da entidade, se somente passa, se quer ficar por perto, ou talvez até queira prejudicar a pessoa. Por falar em prejudicar, às vezes não é somente uma entidade que quer prejudicar, e às vezes chegam a mais dezenas de entidades. Pense em sua personalidade desta vida. Quantas pessoas podem estar magoadas, chateadas, com raiva de você? Agora imagine centenas de encarnações que podemos ter tido de problemas não resolvidos. Quantas pessoas podemos ter chateados conosco? Vamos pensar e vamos começar a tratar das pessoas que estão chateadas conosco. Vamos resolver os nossos problemas, ok, pessoal? A interferência de uma entidade negativa ou muito doente pode causar dor de cabeça, porque a entidade está desequilibrada, se aproxima de você e aumenta o fluxo de sangue na sua cabeça, o que lhe causa as dores. É importante lembrar que cada caso é um caso. Os remédios em caso algum são dispensáveis, e até o momento de não precisar mais deles. Mas o que deve ser feito? Os tratamentos devem ser agregados.
O raciocínio clínico se mantém. A pessoa vai precisar dos medicamentos até ela conseguir se controlar. A pessoa precisa de apoio psicoterápico para poder se encontrar, se entender, saber sua identidade. Depois desse tratamento, o exercício mediúnico é fundamental. O Dr. Sérgio coloca os pacientes, assim que estão numa condição melhor, para doarem de si. Esse exercício faz com que eles se tornem proativos, aprendam a lidar e dominar a mediunidade, seja de influência espiritual ou de doação de energia. Normalmente, com esse tratamento, os casos que a medicina tradicional não consegue resultado, o perfil vai mudando. Os estudos ainda são iniciais, muito ainda se deve descobrir, mas mesmo assim já são grandes descobertas. É o início da racionalização do espiritismo para pessoas não espíritas, ou até mesmo para um ateu. Dr. Sérgio também tem notado em trabalhos em hospitais psiquiátricos que nem sempre os estados chamados dissociativos são por alguma desordem psicológica, que muitas vezes ele mesmo acredita serem de origem espiritual, de incorporação espiritual. Por exemplo, crises de epilepsia, que não configura a epilepsia. Vou contar aqui uma experiência pessoal. Um colega meu de faculdade, ele tinha uma mediunidade, ele via muitos espíritos e ele não aceitava, não tinha conhecimento. Então ele vinha para a faculdade, uma vez ele chegou na faculdade todo assustado, branco. Então ele chegou todo assustado, branco, ele falou que a imaginação dele, não foi imaginação, eu esqueci o termo que ele usou, tinha oferecido um sorvete para ele, eu brinquei para ele porque ele não aceitou, o sorvete é gostoso. Tá? O que aconteceu? A família ficou assustada, achou que o rapaz estava doidinho, levou ele para um psiquiatra e o coitado ficou internado um bom tempo no hospital psiquiátrico. Eu tentei passar estudo para ele, passar conhecimento, infelizmente ele não aceitou. Hoje ele se entope de remédio, porque ele não aceita a mediunidade, ele não aceita os valores da mediunidade, todo o conhecimento, ele se entope de remédio para tentar não ver mais nada, ok? Então, uma vez o jornalista Goulart de Andrade procurou o Dr. Sérgio e pediu para ele se ele poderia provar que o espírito existe. O Dr. Sérgio aceitou o desafio. Um dos médicos amigos do doutor participou, um médico neurologista especialista da USP, com eletroencefalografia. Instalou um computador com eletroencefalografo, um nomezinho difícil, e vários auxiliares para o médium. Foi iniciado o exame. Foi pedido para algum espírito se manifestar. Alguns instantes após, notou-se uma mudança na personalidade do médium, mudança no modo de falar, mudança no modo de olhar, mas o eletroencefalo estava normal. O Goulart pediu para o espírito alterar o exame, o que é impossível para uma pessoa fazer. Imediatamente o eletroencefalograma ficou maluco, com várias mudanças rápidas e intensas. Agora vamos falar de Gregg Braden. É um nome conhecido no meio espírita, ele faz experimentos interessantes. Ele recolheu amostras de leucócitos, glóbulos brancos e vários doadores. Essas amostras foram colocadas em uma sala com equipamento de medição de alterações elétricas. O doador foi colocado em outra sala e submetido a estímulos emocionais provocados por vídeos que lhe causam todo tipo de emoção. O DNA era colocado em algum lugar diferente do doador, mas no mesmo prédio. O doador e seu DNA era monitorado, e quando o doador mostrava alterações emocionais medidas em ondas elétricas, o DNA expressava respostas idênticas e simultâneas. Altos e baixos do DNA coincidiram exatamente com os altos e baixos do doador. O objetivo era saber a distância, era saber a que distância poderiam estar separados o doador e seu DNA, para que o efeito continuasse a ser observado. Pararam de fazer provas quando chegaram a uma distância de 80 quilômetros entre o DNA e seu doador, e continuaram obtendo o mesmo resultado, sem diferença e sem atraso na transmissão. O DNA e o doador tiveram as mesmas respostas ao mesmo tempo. O que isso significa? Gregg Braden diz que isso significa que as células vivas se reconhecem através de uma forma de energia não reconhecida. Essa energia não é afetada nem pela distância nem pelo tempo. Qual a fonte dessa energia? O nosso magnetismo, pessoal, nossa energia anímica, modificada pelos nossos pensamentos e emoções. Outro experimento foi realizado pelo Instituto HeartMath, e nele se observou que o DNA da placenta humana, que foi colocado num recipiente onde podiam ser medidas as suas alterações.
Foram distribuídas 28 amostras em tubos de ensaio para o mesmo número de investigadores. Cada investigador foi treinado para gerar e emitir sentimentos, e cada um poderia ter fortes emoções. O que se descobriu foi que o DNA mudou de forma de acordo com o sentimento dos investigadores. Quando os investigadores sentiram gratidão, amor, estima, o DNA respondeu relaxando e seus filamentos se estirando. O DNA ficou mais longo. Quando os investigadores sentiram raiva, medo ou estresse, o DNA se encolheu, tornando-se mais curto e muitos códigos se apagaram. Alguma vez você já se sentiu descarregado por emoções negativas? Agora sabemos por que nossos corpos também se descarregam. O código do DNA se conecta de novo quando os investigadores tiveram sentimentos de amor, alegria, gratidão e estima. Vimos que geneticamente nosso DNA muda com as frequências que produzem nossos sentimentos, e como é que as frequências energéticas mais altas, que são as de amor, impactam no ambiente, de uma forma material, produzindo transformações não só em nosso DNA, mas no ambiente que nos cerca. Um estudo desenvolvido recentemente pela USP, Faculdade de São Paulo, em conjunto com a Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, comprova que a energia liberada pelas mãos tem o poder de curar qualquer tipo de mal-estar. O trabalho foi elaborado devido às técnicas manuais já conhecidas na sociedade. No caso, fizeram o trabalho com o pessoal do Jorrei, utilizado pela Igreja Messiânica do Brasil e ao mesmo tempo semelhante às religiões, como o Espiritismo, que pratica o chamado passe. Todo o processo de desenvolvimento dessa pesquisa nasceu em 2000, com o tema de mestrado do pesquisador Ricardo Monesi, da Faculdade de Medicina da USP. Ele teve a iniciativa de investigar quais seriam os possíveis efeitos da prática da imposição das mãos. Esse interesse veio de uma vivência própria, onde o Reiki já havia me ajudado na adolescência a sair da crise da depressão, afirmou Monesi, que hoje é pesquisador da Unifesp. Só um detalhezinho, pessoal, não recomendo o Reiki, ok? Não quero gerar nenhum atrito com ninguém aqui, não quero gerar discussões. Alguma hora eu vou fazer um podcast sobre isso. Segundo o cientista, durante o seu mestrado foram investigados os efeitos da imposição em camundongos, nos quais foi possível observar um notável ganho de potencial das células de defesa contra as células que ficam os tumores. Agora, no meu doutorado, que está sendo finalizado na Unifesp, estudando não apenas os efeitos fisiológicos, mas também os psicológicos. A constatação do estudo de que a imposição de mãos libera energia capaz de produzir bem-estar foi possível porque a ciência atual ainda não possui precisão exata sobre esses efeitos. A ciência chama essas energias de energias sutis e também considera que o espaço onde elas estão inseridas esteja próximo às frequências eletromagnéticas de baixo nível, explicou o Dr. Ricardo. As sensações proporcionadas por essas práticas analisadas por Monesi foram a redução da percepção da tensão, do estresse e de sintomas relacionados à ansiedade e depressão. O interessante é que esse tipo de imposição oferece a sensação de relaxamento e plenitude, além de garantir mais energia e disposição. Nas experiências e dados que falei hoje, podemos comprovar fatos espíritas como magnetismo, vida após a morte, incorporação. O que a doutrina espírita chama de reforma íntima está ligado aos estudos acima, sobre sua forma de pensamento, sobre como agir e até mesmo sobre a lei da similaridade, o qual vamos lembrar que o que atraímos para nós sempre é igual ao nosso pensamento, nossas atitudes. Ou seja, se temos bons pensamentos e ações e nos esforçamos para nos manter assim, atrairemos para nós coisas boas também. Vamos finalizar o podcast de hoje com um belo pensamento. O orgulho destrói as coisas boas do espírito. A humanidade ajuda a reconstruir. Quando você cometer um erro, tenha coragem e peça desculpas. Nunca é tarde para voltar atrás. Um grande dia, uma grande semana, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.